Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Acredito que todos bem aí, né? Sempre pegando aí a palavra do Senhor, paz e amor, né? O canal Amor e Paz hoje traz para vocês um relato interessante, uma passagem bíblica, né? De Jesus para seus apóstolos, né? Jesus faz uma pregação e nessa pregação ele fala sobre matéria, bens, riqueza, pobreza, quem vai para o reino dos céus, quem não vai, né? Então fazemos uma analogia aos dias de hoje para saber se realmente, de fato, né, só vai para o reino dos céus quem é pobre. Será que o rico também vai, né? Será que quem não faz a caridade não vai para o reino dos céus? Será que aquele que faz a caridade, ele vai para o reino dos céus? Será que basta só fazer a caridade por interesse de ir para o reino dos céus e assim Deus te receberá como recebe qualquer um outro, né? Então, assim, são assuntos polêmicos e muitas das vezes duvidosos, né? E dúvidas que nós mesmos, né, temos no nosso dia a dia aí. Eu, você, como qualquer outro fiel de qualquer denominação religiosa que seja, tem esses questionamentos e esse pensamento, né? Como, né, tem aquele pensamento, poxa, quem é Deus? Será que Ele existe? Por que Ele nunca, né, se mostrou para todos nós? Todo mundo tem essa pergunta, né? Eu fiz alguns vídeos anteriores aí e que falam sobre esse tema também, que é muito importante. Tendo em vista que o canal Amor e Paz, ele não tem o objetivo aqui, o cunho, né, religioso de pregar uma religião, determinar aquilo que você tem que seguir ou não, tá? É o caminho do bem, é a palavra. Toda religião que faz e pratica o bem, tudo bem, tem seus dogmas, né, a sua maneira de se comportar, os seus códigos, né, as suas leis e as suas regras. Mas mesmo assim, diante das regras, porque tudo isso quem criou foi o homem, não foi Deus, você faz o bem, ainda assim você está sendo, né, louvado pelo Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, porque Cristo esteve aqui na terra para fazer o bem. Ele pregou o bem todo o tempo que ele esteve aqui, né? Foi um grande profeta enviado do Senhor Deus, que veio aqui na terra para derramar seu sangue pela humanidade. E nunca pensou, né, em exatamente acumular riquezas, né, ser rico, e muito menos, né, ele disse que só iria para o reino dos céus quem era rico ou quem era pobre, e etc. e tal. Então tem uma passagem dele aqui que muitos confundem, né, o objetivo de Cristo. Eu vou falar para você, vou ler aqui para vocês essa passagem, tá? Disse Jesus aos seus discípulos: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Está aqui na Bíblia, né? Eu uso essa Bíblia aqui como referência porque é uma Bíblia que para estudo é muito legal, para quem não tem um entendimento muito mais amplo, né? Uma Bíblia que foi decodificada de 1611, né? É a King James, né? É uma Bíblia muito boa, tá? Não estou aqui para fazer propaganda, mas estou aqui para, de repente, ajudar você a comprar um material bom e que vai te ajudar nos esclarecimentos bíblicos. Bom, vamos lá, essa passagem que Jesus diz, né, aos seus discípulos. Ele fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. A grosso modo, lendo esse parágrafo, né, entre aspas, a gente leva ao pé da letra que sim, que realmente o camarada que ele é rico, ele não vai, né, entrar no reino dos céus. É a associação que todo mundo faz hoje, não é verdade? Não, ele é rico, não entra no reino dos céus. Só que a história não é bem assim. A história funciona de uma forma bem diferente. Por isso que eu digo para vocês, e mostrei essa Bíblia aqui, que a interpretação é muito mais simples, é uma Bíblia de estudo. Então,
você consegue entender nas entrelinhas aquilo que realmente o profeta está querendo dizer, o profeta Jesus, né? Ele não está querendo dizer que quem tem grana, quem tem dinheiro, quem é rico, que não vai entrar no reino dos céus, né? Assim como também ele não afirma que quem é pobre tem o seu passe garantido para o reino dos céus. Também não é dessa forma. Terá o passe garantido para o reino dos céus, né, aquele que realmente prega o bem, a fraternidade, o amor, a paz e ajuda o próximo, aquele que dá com a mão direita o que a mão esquerda não vê, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Quem faz a caridade não precisa se autoafirmar. Quem faz a caridade não precisa ir para as redes sociais, postar lá, né, entregando quentinhas ou cestas básicas a famílias e fazendo vídeo mostrando que aquela família está recebendo porque eu estou doando, né? Eu acho isso de uma tamanha covardia com quem precisa, né? Quem precisa tem fome. E a gente não precisa expor as pessoas. Você não precisa se autoafirmar nas redes sociais por conta de uma doação que você está fazendo. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, tem muita gente que manda mensagem para mim e diz assim, poxa, mas você está aí no canal também fazendo a sua propaganda. Não, eu não estou fazendo propaganda nenhuma. Eu já deixei bem claro aqui que o objetivo do canal é levar uma palavra de conforto, né, àquelas pessoas que realmente estão precisando. Ah, mas por que você não faz isso pessoalmente? Porque, infelizmente, né, eu queria poder ter tempo para isso, né? Eu exerço algumas atividades, aqueles que me conhecem sabem qual é a minha profissão, além de professor também. Então a gente tem uma vida muito atribulada e não é porque não queira, é porque às vezes o tempo não cabe. Aí você vai dizer assim, mas por que você não larga de trabalhar para você poder fazer esse teu trabalho aí de pregar a palavra de Deus, né? Em momentos anteriores até poderia ser feito isso, né? Mas hoje nós temos uma facilidade, né, que até é muito mais eficiente, que são as mídias digitais, que quando é utilizado para o bem, como é esse caso aqui, a gente consegue entrar na casa de pessoas que estão do outro lado do mundo. Brasileiros que estão na Europa, né, em Japão, China e etc. e tal. E eu não teria condições, né, nem financeiras e nem físicas de andar isso tudo, não é verdade? Né? Cristo, coitado, ele não tinha condições naquela época de andar, né, aí o mundo todo, como a gente vê várias pessoas hoje que fazem um trabalho, né, caridoso muito bom, né? Muitos conseguem ir até alguns lugares, mas outros não. Veja bem, não estou me igualando aqui a ninguém, até mesmo porque eu sou uma poeira no deserto, né? O conhecimento que eu tenho é muito pequeno em função daquilo que eu vejo muitas pessoas fazendo, caridade, não só na internet, como no dia a dia. Então estou só justificando aqui porque quando a gente se coloca, né, à disposição de falar sobre algum tema, a gente também está abrindo a possibilidade de críticas, sejam elas positivas ou negativas, tá bom? Então, com relação a tudo isso que eu falei aqui para vocês e tudo, né, a gente volta para a passagem bíblica, não significa que você que é rico não vai entrar no reino dos céus, ou aquele que é pobre tem um passe garantido. Não, não é isso que Cristo quis dizer. Cristo quis reafirmar a sua fé em Deus, dizendo que muitos naquela época, né, e aí sim na Era do Bronze, né, 1000, 2000 anos antes de Cristo, a história era muito diferente, né? O camarada tinha muita grana, ele era rico, ele se achava o dono do mundo. E por esse motivo, muitos não tinham a fé num Deus verdadeiro. A fé era em deuses falseáveis. O que são deuses falseáveis? Né? Que eles criavam naquela época do Egito e tudo, vocês já sabem, né? Então são vários deuses. Aí tivemos o faraó monoteísta, que quis criar um Deus Sol, né? O Deus Sol, o Deus Ra, e por aí vai. Então, assim, ao longo do tempo, essa questão religiosa, essa fé em Deus, esse Deus, qual Deus? O meu Deus é melhor do que o seu, e por aí vai. Então a vaidade levou o ser humano a querer até mesmo criar um Deus associado à riqueza, né? Onde doações eram interessantíssimas para esse Deus de ouro, prata e por aí vai. Então, Jesus, quando fala sobre isso, ele quer dizer o quê? Que é mais fácil um rico, né? Mais fácil um camelo passar, né? Um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus,
Ele está querendo dizer simplesmente que a fé é que determina, né, onde você vai chegar. Não é pecado nenhum você ser rico, né? Na verdade, você conquistou, chegou, assumiu um cargo melhor na empresa, ou é um empresário bem-sucedido, e é pecado ser um empresário bem-sucedido? É pecado ser rico? Não, não, pessoal, não é pecado ser rico, porque tudo isso é fruto do seu trabalho. E se Deus nos colocou aqui nesse planeta material, né, o porquê não usarmos aquilo que Deus colocou para a gente, né? Termos possibilidade de viajar, de conhecer lugares diferentes, fazer intercâmbio, né, com outros países. Tudo isso é salutar. Aí entra a questão, mas por que eu tenho esse dinheiro? Por que eu viajo? Por que eu tenho um carro melhor? Né? Eu não vou entrar no reino dos céus. A questão não é bem por aí. Tá? Primeiro ponto que eu faço é uma pergunta aqui a vocês. Né? Será necessário mesmo, né, um iate de 8 milhões? É necessário? É necessário mesmo uma casa com 28 quartos, sendo que você, sua mulher e seus filhos, né, uma família pequena? É necessário você comprar um avião para você fazer esse translado daqui para lá, de lá para cá em viagens? Eu não estou questionando aqui quem tem, quem compra, né? Eu só estou colocando um exemplo se é necessário, né? O mesmo carro de, vamos botar aí, 30 mil reais, 50 mil reais, ou até mesmo 10 mil reais, que te leva até uma determinada cidade, numa viagem confortável, né? O mesmo carro que vale 1 milhão leva, o que vale 30 mil, 40 mil também leva, né? E aí, o porquê de você querer realmente se reafirmar com coisas tão caras e milionárias, né? Então, é essa questão. Não estou querendo aqui entrar no mérito de ninguém, do dinheiro de ninguém, mas a gente vê uma necessidade muito grande do mundo com relação a crianças passando necessidade, crianças passando fome, crianças revirando latas de lixo à procura de um alimento, né? E eu, dentro da minha particularidade, aí minha opinião, eu jamais conseguiria, né, comprar um carro aí de 300, 500 mil, 600 mil e automaticamente sabendo que tem irmãos, porque todos nós somos irmãos em Cristo, irmãos fuçando lata de lixo, procurando comida, né? Então, é muito triste você ver isso. Não estou dizendo que você não tenha que ter um carro, que você não tenha que viajar, né? Eu estou dizendo que sim, que é importante, mas que nós devemos olhar um pouco o lado da caridade, porque a nossa vida aqui nesse planeta ela não é eterna, né? Hoje a média de um brasileiro aí é 75, 80 anos, né, com qualidade de vida e saúde. Então a gente tem que começar a parar e pensar e analisar, né, que a gente não vai levar nada disso. Você não leva seu carro, você não leva a sua moto caríssima, você não leva a sua casa, você não leva o seu iate, jet ski, avião, você não leva nada disso. Tudo isso fica aqui, né? É um legado que fica. E eu ovaciono muitas pessoas, né, que ainda assim com o seu profissionalismo fez sucesso, ficou rico e ainda assim vive uma vida de luxo, uma vida boa, mas não esquece de olhar aos seus. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui, o jogador, né, Sadio Mané, depois quem quiser pode procurar na internet. Eu tiro muito o chapéu para ele porque as atitudes dele, né, são extraordinárias. Ele veio da África, numa cidade muito, muito pobre, paupérrima, onde as crianças nem lixo para revirar e para comer não têm, dificuldade de água, de meio de subsistência. E o Sadio Mané surgiu para o futebol, Deus glorificou, né, a profissão dele, ele ficou rico, milionário, e hoje ele com o seu dinheiro, ele mantém, né, centros de treinamento na África, ele mantém todo o seu povoado oferecendo capacidade das crianças se tornarem profissionais com mão de obra técnica para poder exercer atividades, talvez até em outros países ou províncias perto, né? Ele faz um assistencialismo absurdo na saúde e na educação.
de onde ele mora. E mesmo assim ele ainda continua tendo uma vida muito boa, né? Porque ele sabe o tamanho das coisas, né? Ele sabe que o que ele ganha é o suficiente. Além daquilo, né? Para quê? Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, né? Tanto o rico quanto o pobre pode ajudar, né? Eu, como pobre, eu posso ajudar da melhor maneira que eu posso, e eu assim o faço. Não vou aqui expor aqui as instituições que eu ajudo, né, famílias e tudo. Não há necessidade disso, de expor pessoas, né, a humilhação na internet, postar, tirar foto, estou doando aqui, estou fazendo. Isso não é caridade. A caridade é o que a mão direita dá e a mão esquerda não vê. E o que a mão esquerda dá, a mão direita não vê. A gente não precisa falar aquilo que a gente faz, a gente precisa fazer. Até mesmo porque você não precisa se autoafirmar. Porque quem coordena a tua vida é Jesus. Ele sabe o que você está fazendo. E o que tem que ser feito de coração. Então está aqui a balança, né? Ser rico, ser pobre, ajudar, não ajudar. A questão não é só ajudar. A questão é ajudar de coração. É você doar de coração, sem fazer propaganda, sem querer, né, paparazzi, sem querer sucesso com o que você está fazendo, né? Eu conheço tantos artistas, tantos jogadores de futebol que fazem o trabalho ao anonimato, a mídia nem sabe, né? E quando descobrem, eles não querem nem dar entrevistas. Eu acho que esse é o fator legal, bacana da vida. Você vê o próprio Neymar aí, tem uma instituição bacana em Santos, onde ele faz um trabalho muito legal, né? Ajuda ali crianças, a área dele é futebol, ele está ajudando, está fazendo, né? Bacana, parabéns. Ah, mas o Neymar tem uma casa em Mangaratiba que custa, sei lá, 10, 20 milhões, tem um helicóptero. Ah, tudo bem, é fruto do trabalho dele. Mas ele dividindo de coração um pouco daquilo que ele ganha com quem realmente precisa, ele tem um lugar garantido nos céus? Eu não sei, só quem sabe é Deus, mas o que eu digo é o seguinte, que está aqui nas escrituras bíblicas, é que a gente tem que doar de coração, é que a gente não tem que fazer propaganda com a desgraça dos outros. E é o que eu aprendi com meu avô e com meu pai, né, que sempre me ensinaram isso. Olha, não tente alicerçar o seu sucesso em cima da desgraça de ninguém. E essa é uma grande verdade. Então fica aqui essa mensagem, pessoal, sobre essa questão bíblica que é muito importante. Não é porque você é rico que você não poderá entrar no reino dos céus. Muito pelo contrário. Às vezes tem um pobre que não entra, mas o rico entra. Mas o rico tem que ser caridoso, ele tem que procurar ajudar. O rico não, o ser humano como um todo, ele tem que procurar ajudar as pessoas, os necessitados. Tem tanta gente precisando de ajuda. Às vezes não precisa você ir até as pessoas. Às vezes você faz com que tudo aconteça de uma forma bem diferente, como doações para orfanatos que estão ali precisando de pouco dinheiro para comprar o alimento para as crianças, um asilo, né? E por aí vai, assim sucessivamente, né? Então acho que a caridade é importante para tudo, mas desde que seja feita ao anonimato e que essa caridade seja alicerçada no amor em Cristo dentro do seu coração. Não adianta você dar porque você quer aí mostrar que você está dando, não é isso, o objetivo não é esse. Você tem que dar de coração, às vezes até pessoas do teu ciclo de amizade nem sabem o que você está fazendo, mas muitas das vezes você está fazendo, mas Jesus e Deus, Ele sabe. E isso é muito importante, tá? Muito importante para todos nós, para que o mundo possa viver mais em prol do amor, que nosso Senhor Jesus Cristo possa cada vez mais pairar a mão dele sobre todos nós, nos abençoando, para que nós sempre possamos levar aí, que não seja dinheiro, que não seja doações, mas que eu sei que você é assalariado, de repente ganha pouco, ganha um salário mínimo, mas você pode doar também. Eu não estou falando aqui de dinheiro, você pode doar a sua palavra, uma palavra amiga, um abraço, um aperto de mão, né? Uma oração para um amiguinho, um colega, um irmãozinho que está precisando, né? Isso já é muito, e vale muito mais uma oração feita com o coração do que uma doação feita com o dinheiro. Pense nisso, vale muito mais, tá? Tudo que é de coração é abençoado por Deus. E não adianta você doar o dinheiro, sendo que você não está doando de coração. De nada vale, é só um pedaço de papel. Então, pensa nisso. Pensa nas questões materiais, né? Será que precisamos mesmo? Será que é isso que pretendemos com a vida? Né? E quando nós fizermos a nossa passagem daqui para o colo do Senhor, como é que será lá do outro lado? Eu vou levar carro? Não leva nada. Não estou dizendo que você não tem que aproveitar. Aproveite sim. Se você
ganhou dinheiro, fruto do seu trabalho, fruto de honestidade, você é uma pessoa do bem, aproveite o seu dinheiro, vai viajar, vai aproveitar, compre um carro melhor, mas faça uma avaliação. Se é necessário tudo isso, se você também não pode compartilhar, ajudando a sociedade de uma forma melhor, desde que seja de coração. Tá bom, gente? Vamos encerrar por aqui hoje o nosso vídeo, tá legal? E assistam aí os vídeos do nosso canal, se inscreva, dê o like lá, que vai ser muito importante para fazer a palavra de Deus girar aí para que todos que precisem possam receber um pouquinho daquilo que a gente está comentando aqui. Vamos para a nossa oração. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de estar entre os meus irmãos aqui nesse planeta Terra, que o Senhor possa parar a sua mão sobre todos nós e que, acima de tudo, possa parar a sua mão sobre as crianças necessitadas, os idosos e os adultos, e que nunca falte o alimento na mesa deles, nem o amor e nem a paz no coração de cada um. Amém. Assim seja e até a próxima, pessoal.